Nós já, nós já estivemos juntos aqui. Segunda-feira, o professor Carlos André falou sobre os principais erros da gramática da língua portuguesa. Na terça-feira, o doutor Rodrigo Dias falou sobre os principais erros nas oitivas, das audiências. Ontem, o doutor Tiago falou sobre comunicação não violenta. Hoje, o doutor Walter falará sobre como não ficar nervoso nas sustentações orais. E nós teremos amanhã ainda as técnicas de oratória na sustentação oral com o doutor Marco César. Então, gente, hoje essa semana está incrível e se eu fosse vocês não perderiam por nada. Mas para chamar o nosso convidado, eu vou chamar o professor Carlos André para fazer a apresentação do nosso convidado. Tá bem, professor Carlos André? Com você a palavra. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso momento, ao nosso curso de Advocacia 360 Comunicação de Excelência para Advogados, um curso que tem rendido, digamos assim, um resultado extraordinário para nós, extraordinário até, nós estamos aqui chamando, o Lucas está aqui chamando os colegas do grupo, porque os colegas não entraram ainda, Lucas, eles estão entrando aqui. Ontem nós tínhamos nesses últimos dias, uma quantidade bem grande de colegas, os colegas já estão aqui, que aproveitem bem, mas eu digo, para aquele que vai ver posteriormente a aula, não chegou ainda, gente, coloque aí no relógio a agenda para que vocês possam efetivamente estar presentes aqui junto conosco, porque o dia de hoje é um dia importantíssimo. Veja, por exemplo, que quando nós pensamos em sustentação oral, nós pensamos em uma dos aspectos mais importantes do ponto de vista da atividade do advogado. Alguns colegas dizem que talvez seja o mais importante, né? O Pier Paolo Bottini fala, é o momento de definição, efetivamente, é um momento auspicioso, diz ele, na carreira, é exatamente a chamada sustentação oral. Até porque existe, na perspectiva do senso comum da advocacia, quando nós pensamos em advogado, não é? Nós pensamos lá sempre em uma pessoa que está vestido a caráter, principalmente num tribunal de júri, e ali a defender o cliente, embora o júri não seja propriamente uma ostentação oral na perspectiva stricto sensu, mas é uma ostentação oral, sim, na perspectiva lato sensu. Há ali uma ostentação de oralidade. Agora, as sustentações que envolvem os tribunais de justiça, ou mesmo os conselhos administrativos, sejam eles tributários ou não, tem uma relevância assim, absolutamente extraordinária para nós nessa perspectiva, né? Então, eu quero dizer aos senhores que é uma honraria muito grande, repito, é uma honraria muito grande tê-los aqui hoje junto conosco, porque esta aula de hoje fala sobre tudo isso que eu acabei de falar, fala sobre tudo isso que eu acabei de mencionar. E tão importante quanto a primeira aula, por isso eu queria que todos estivessem aqui juntos. Vamos ver como é que conversar com o nosso marketing para que possa dialogar com os colegas, chamá-los aqui, para que nós possamos iniciar com a quantidade muito grande de colegas que estão junto conosco. Colegas advogados, saibam, a sustentação oral, como disse a vocês, repito, a grande força, é o sustentáculo da advocacia. Nossa diretora falou, segunda-feira falamos dos erros gramaticais. Ontem e anteontem falamos sobre audiência. E agora é a ostentação oral. Opa, os colegas estão aqui chegando. E quem vai falar hoje e tenho a honra de ser doutora Cláudia, tudo bem? Muito boa noite. Obrigado pelas participações aqui, viu? Muito obrigado, muito boas as participações. Muito obrigado. E quem vai falar hoje é um dos colegas. Antes eu vou falar da pessoa, né? Vocês percebem que aqui no Instituto nós somos muito ligados a questão da pessoa. Antes do profissional, vem o ser humano. Aqui no Instituto é sempre assim, nós observamos o ser humano. Em que sentido? Nós observamos um negócio chamado de ethos. Isso Aristóteles coloca, ethos. E quando na perspectiva do ethos, o ethos está ligado à lógica da credibilidade. Se eu fosse traduzir ethos na percepção contemporânea, nós estamos falando da lógica da credibilidade. Então, as pessoas, a credibilidade,
alguém vem antes do lado profissional. Eu não posso falar de jeito nenhum no lado profissional desta pessoa, que eu chamo de irmão, porque é um irmão. Nós até usamos um diminutivo, eu tenho uma dificuldade com diminutivos por causa do Sérgio Buarque de Holanda, mas com ele eu digo sempre meu irmãozinho, porque ele é assim, um dos grandes presentes que essa vida me deu, né? Um irmão que não é de sangue, mas mais do que isso, é um irmão efetivamente de fraternidade, né? Nossa missão de vida é uma missão muito parecida, uma missão de humanização, e não só por meio do direito, mas e principalmente por meio do processo da comunicação no direito. Walter Ventura, meus caríssimos, tem uma origem, digamos assim, muito brasileira, né? Alguém que teve que vencer na vida por força, alguém teve que vencer na vida por um trabalho sério, e alguém que, e o mais importante, eu acho muito bonito isso, alguém que é coerente, altamente coerente. Ele é e ele faz aquilo que ele diz que é. A perspectiva de expressão que ele vai colocar aqui aos senhores, que é a perspectiva do ethos, como eu falei a vocês, está ligada àquilo que ele é no dia a dia. E isso, para nós, o Instituto, é fundamental, porque não é uma escola só de língua portuguesa, é também uma escola de vida, como nós já falamos. Cumprimentar o doutor Paulo Sérgio, que chegou aqui agora também, sejam todos bem-vindos, os colegas vão chegando aqui agora. Agora, do ponto de vista profissional, o doutor Walter Ventura é procurador da Fazenda Nacional. Os senhores sabem a importância dos procuradores da União, né, principalmente no caso dos procuradores da Fazenda Nacional, porque eles, digamos, guardam o nosso erário, defendem o nosso erário público, isso é absolutamente fundamental do ponto de vista judicial. É especialista em direito e processos tributários pela Universidade de Fortaleza, fundador no Bom do Direito. Aliás, eu indico aos senhores que não conhecem o Bom do Direito, é uma escola muito importante para quem vai prestar concurso público na área jurídica, e da plataforma Portal lbbn.com.br. O professor Walter é palestrante, é mentor de candidatos em provas discursivas e orais e de advogados em sustentações orais. É também negociador em transações tributárias e sustentador oral pela Procuradoria da Fazenda Nacional no estado de Goiás. Treinador em prática comunicativa no programa de líderes Trinos, da gestora do fundo THAR11. O professor Walter Ventura, como disse aos senhores, o professor Walter Ventura é extraordinário, os senhores vão perceber. Mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer o ser humano Walter Ventura, que também que é uma pessoa do mais alto nível. Portanto, aproveitem esse tema de hoje, que é um tema que está ligado à perspectiva emocional, que está ligado a uma perspectiva, antes da perspectiva cognitiva, a perspectiva mais humana que existe, que é a perspectiva emocional. Quero fazer um comentário antes, porque há tanto tempo que eu não vejo meu irmãozinho, e isso não é possível, não é? Isso tem que acabar rápido, não é, meu irmãozinho? Que loucura esse nosso trabalho, que eu não percebi que ele tinha tirado a barba. Olha só que interessante. O senhor está muito elegante, viu, meu irmãozinho? Seja muito bem-vindo aqui e a casa é sua. Aqui você manda. Vocês conseguem me escutar bem? Eu estou aqui. Consegue me escutar, meu irmãozinho? Conseguimos perfeitamente. Tá, ótimo. Eu não consegui entrar pelo computador. Infelizmente, eu não estou conseguindo entender. Talvez foi uma questão de atualização, a Marina já falou comigo, mas eu vou precisar, então, contar com o apoio dos colegas do Instituto, que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer pelo celular mesmo, vocês conseguem me ver bem, porque o importante é o áudio e o vídeo estarem bem. Marininha, tá tudo ok? Walter, você está pelos dois, você está pelo computador e pelo celular. Deu certo, tá? Deu, né? Mas só que no computador eu não consigo ter acesso ao som e não consigo passar os slides. Tranquilo, então a gente passa para você de cá, então, tá, Luiz? Você
passa para ele aqui. Tranquilo. Não, perfeito, perfeito. Aí a gente vai passando os slides e a gente vai conversando com os colegas. E eu, para mim, primeiramente, né, Marininha, você e o Eu só vou André... brincar, eu vou fazer uma brincadeira com você que eu já mandei para você. Eu falei para ele assim, ó, quem é você e o que fez com o Walter? Sabe, na hora que você mandou essa mensagem, o mundo tá tão louco que eu achei que tinha sido clonado o celular. E eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo, meu Deus, meu computador não está funcionando. Agora ela está perguntando quem sou eu, será que meu celular foi clonado? E eu fiquei sem entender, mas, então, gente, que coisa. Vamos lá, o tema que me foi colocado para trazer hoje, com muito orgulho, o primeiro ponto é esse, sempre muita honra, muito orgulho, muita humildade de estar aqui com os colegas. Nós temos aqui um número significativo de colegas que estão aqui nessa audiência para a gente trabalhar esses aspectos e esses detalhes emocionais da sustentação oral. É um bate-papo, pessoal, antes de tudo, em que a minha proposta é trazer reflexões que eu considero que são muito importantes para todos nós, porque eu também já passei por isso, né? E eu acho que esse momento é um momento de troca, e eu estou aqui ao lado de colegas, né? Aqui vamos esquecer esse assunto de autoridade, não existe nada disso. Aqui, inclusive, em alguns momentos, talvez, eu possa instigá-los a bater um papo comigo, tá? Mas para a gente começar a trabalhar esses detalhes de como controlar as emoções, como não ficar nervoso em sustentações orais. Eu pediria ao meu amigo Luiz, já que o professor Carlos André me apresentou, e eu agradeço muito pela apresentação, que colocasse aí no nosso primeiro slide para a gente debater esse assunto. Gente, primeiro ponto de consciência que nós precisamos ter quando a gente vai para a sustentação oral, ele é prévio a tudo isso. Saber o seguinte, o que é que causa esse bendito nervosismo na gente? No dia a dia. E aí eu trago a vocês, de maneira bem sucinta, duas espécies de estresse que nos acometem no dia a dia, durante a nossa vida, no decorrer dos meses, passar do tempo, enfim, que é o estresse psicológico e o estresse fisiológico. No caso do estresse fisiológico, que não é o que interessa para a gente, mas eu cito como exemplo a dor e a fome. A dor e a fome, quando a gente, por exemplo, esses dias eu fui lá em Jericoacoara e tomei uma dentada de um cachorro de rua e me furou a batata da perna e eu fiquei com dor. Aquilo me causou um estresse fisiológico terrível. Eu fui ter que ser atendido no hospital, fui tomar vacina antirrábica, 4 vacinas antirrábicas e tal. Me trouxe muito estresse, me deixou nervoso. A fome eu não posso nem cogitar o que é isso, porque para quem passa fome, né? Mas, enfim, isso aí fica para o estresse fisiológico. Isso não é objeto da nossa aula. Sustentação oral, meus queridos, nós estamos trabalhando com estresse psicológico. E exemplos de estresse psicológico que eu coloquei para a gente conversar. Conflitos relacionais. Toda vez que a gente tem um conflito relacional com alguém da nossa família, com um amigo, isso vai gerar, sim, uma situação de nervosismo para a gente sai do eixo. Nós sabemos muito disso. E quando o nervosismo entra, a razão sai pela outra porta. A gente sabe disso porque é natural. Traumas e perdas, quando a gente perde um ente querido, ou quando a gente perde algo que a gente gostaria muito que desse certo, são situações que nos causam nervosismo. Agora, onde é que entra a bendita sustentação oral aqui na nossa vida e para esse nosso bate-papo de hoje? É aqui, nas situações de forte pressão ou de desafio. Por quê? Porque o estresse psicológico causado quando a gente tem que vivenciar situações de forte pressão ou de desafio, vem com tudo. E o que é que eles causam? O que está aí abaixo, que é a ansiedade. E a ansiedade, meus queridos, a gente sabe naturalmente o que é que ela traz para o nosso corpo a nível de fisiologia. Ela traz falta de ar, aperto no peito, tremor, traz pensamento negativo. Aí pode suspender um pouquinho o slide que eu vou falar brevemente sobre esse detalhe das situações de pressão. Luiz, se puder só tirar um pouquinho, depois a gente volta com esse segundo aqui para eu poder fazer um primeiro fechamento do slide 1. Pode ser? Pronto. Pessoal, então, aqui eu paro para a gente trocar uma ideia fundamental sobre esse detalhe, essa diferença entre o estresse fisiológico
e o estresse psicológico. Aí eu pergunto aqui a vocês, meus queridos, há algo que possa causar um maior estresse psicológico do que quando a gente vai enfrentar uma situação de tensão ou de pressão? Eu trabalho muito com dois tipos de pessoas, que são os advogados, que precisam se preparar para realizar sustentações orais, e muitos, principalmente no início, ficam bem nervosos em relação a isso. E eu trabalho também com os candidatos que vão precisar fazer prova oral para juiz, para promotor, para procurador. Cada um é uma arena comunicativa diferente. E, gente, as duas geram essa bomba de nervosismo. Por quê? Pressão. Pressão. Elas nos trazem pressão. E aí, pode pôr aí na tela, Luizão, o segundo slide nosso, que é fundamental para a gente controlar esse nervosismo e ter uma boa bagagem emocional durante essas situações. É fundamental nós sabermos a diferença entre duas coisas: a pressão em si e os elementos de pressão. O que é que o Luiz está compartilhando para a gente? Quais são esses elementos de pressão? Pego a sustentação oral com vocês, meus queridos amigos. O que é que causa mais pressão? Conhecer esses elementos é fundamental. Fundamental. Primeiro, onde é que está o teu maior elemento de pressão? Está nos julgadores? Está no teu adversário? Está no processo, no cliente ou na cobrança pessoal e profissional que você tem em relação a você mesmo? Aqui, quem está comigo, eu tenho mais de 40 pessoas comigo online aqui. Eu vou dar todo o tempo do mundo, até 1 minuto, para que alguém que está aqui comigo compartilhe, dentro da situação de pressão, sustentação oral, qual é o elemento de pressão que mais te traz esse nervosismo. Por favor, participem, porque isso aqui, muito mais do que uma aula, eu gostaria que fosse um debate. Se tiver algum colega que levantou a mãozinha aí, Marina, ele tem todo o tempo do mundo, até 1 minuto, para trocar comigo e dizer dos elementos que estão aí, qual é o que mais faz com que ele sinta esse desconforto emocional, esse elemento de pressão que desperta nele. A Érica falou, julgadores. A Érica falou, julgadores. Tem algum colega que gostaria de se pronunciar verbalmente? Se tiver, por favor, todo o tempo do mundo, até 1 minuto, vocês terão para a gente conversar aqui, tá? Bom, julgadores. Eu vou contar a minha história. A minha história é a seguinte: o meu maior elemento de pressão no começo da minha vida em sustentações orais, como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu há 15 anos atrás, praticamente, aproximadamente 15 anos atrás, em Brasília, depois que eu tomei posse como procurador. Mal tomei posse, gente, eu já fui colocado num setor em que nós precisávamos, era essencial para esse setor que nós fizéssemos sustentações orais. E aí, olha que situação, qual era o meu maior elemento de pressão que eu precisei mapear logo de cara para poder eu trabalhar em cima disso e não ficar nervoso em sustentações orais. Eram os meus adversários. Como é que funcionou isso na minha trajetória? Gente, assim que eu entrei, eu tinha 26 anos, quando eu tomei posse. Me jogaram lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, que é a segunda instância dos processos administrativos fiscais, né, dos processos administrativos tributários na esfera federal. E lá nós precisávamos fazer sustentações orais, e daí que é interessante, daí foi que começou a minha experiência com o assunto sustentação oral, porque eu fui destacado para esse núcleo, e, gente, os nossos adversários, eu tinha acabado de tomar posse, eles eram as estrelas dos julgamentos. Os adversários eram nada menos do que os nossos professores, aqueles que escreveram os livros pelos quais nós estudamos na faculdade. Para mim, não era fácil, por exemplo, ter que enfrentar advogados do tipo... aqui eu estou... Pois é, Pablo, que tarefa. Olha só,
eu tinha que enfrentar o meu ídolo, Luciano Amaro. Luciano Amaro era o meu ídolo. Para mim, ter que me bater contra o Luciano Amaro em processos de grandes empresas, a exemplo do Banco Itaú, era assim, uma dificuldade. E mais, todos os meses, nós tínhamos que separar uma leva de pelo menos 8 a 10 sustentações orais para que a gente pudesse fazer, naquele contexto do CAF. Então, durante esse primeiro ano e meio, eu devo ter feito mais de 100 sustentações orais, com toda certeza. E, gente, ninguém nasce pronto. É a primeira coisa que eu digo aqui a vocês. Ninguém nasce pronto. A gente vai se moldando, e hoje eu vou passar 5 consciências. Se vocês saírem do encontro de hoje com essas 5 consciências muito bem assimiladas, eu tenho a convicção de que isso vai ajudar vocês daqui para frente, para o resto da vida de vocês. Então, para mim, qual era o meu maior elemento de pressão? Meu adversário. Enfrentar os adversários que eu tinha que enfrentar, os medalhões, era muito difícil. Mas para você pode ser os jogadores. Para outra pessoa, a dificuldade pode estar no processo, em fazer um roteiro de sustentação oral impactante. Então, o que é que eu estou querendo dizer com esse slide? O primeiro ponto para eliminar a pressão tem a ver com a descoberta do elemento de pressão que mais te afeta. Anotem, porque eu vou repetir. O primeiro ponto para afastar o nervosismo em sustentações orais é você conhecer com muito detalhamento qual é o elemento de pressão que mais está te afetando. Walter, mas pelo que eu estou vendo aí, todos esses elementos me afetam, me deixam numa situação de nervosismo. Ah, então tá, todos. Então, beleza, você está no lugar certo. Você está em busca de qualificação para vencer cada um dos elementos de pressão. Jogadores, o seu adversário, o processo, o cliente e uma cobrança pessoal que você, porventura, venha a ter em relação a se sentir incapaz de fazer uma sustentação oral maravilhosa e encantadora. Porque esse é o primeiro ponto. Humildade. Ninguém nasce pronto. Sejam humildes. Dentro dessa dinâmica de, durante um ano, eu ter realizado aproximadamente umas 120 sustentações orais pela União, na defesa da Fazenda Nacional, eu pude perceber, inclusive, onde eu precisava evoluir de uma para a próxima, e dali para a próxima, e dali para a próxima. Beleza? Então, esse é um primeiro ponto que eu considero relevantíssimo. Identifiquem qual é o seu maior elemento de pressão para que vocês comecem a trabalhar em cima deles. Pode passar, meu querido amigo Luiz, para o próximo slide, porque essa reflexão preliminar que eu fiz, ela é a base de tudo para se vencer o nervosismo. E aqui eu trago o aforismo do controle emocional, que vem de Sócrates, que é o célebre aforismo, conhece-te a ti mesmo, nós estamos falando de 400 a.C., e pode passar para o próximo. Junto com isso, eu trago a frase, a inteligência comunicativa em uma única frase, para a gente começar a afunilar e aprofundar o nosso debate sobre controle emocional, que é uma frase de Marcuse, que o professor Carlos André conhece muito bem, quando ele diz que os textos são sistemas instáveis e a sua estabilidade é sempre um estado transitório de adaptação a um determinado objetivo e contexto. Eu vou repetir, textos são sistemas instáveis e a sua estabilidade é sempre um estado transitório de adaptação a um determinado objetivo e contexto. Luiz Antônio Marcuse, e aí pode voltar em mim, se você preferir, porque eu preciso agora, é o momento em que eu digo a vocês, para que vocês possam vencer nervosismo em sustentação oral, vocês vão precisar trabalhar com esse aforismo do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, conhece qual é teu ponto fraco, conhece qual é o teu ponto de vulnerabilidade e trabalhe em cima dele. O meu ponto de vulnerabilidade não era falar bem ou falar mal, eu tinha uma boa pronúncia, eu conseguia verbalizar os conteúdos, mas eu tinha um profundo sentimento de inferioridade em relação aos meus adversários no início da minha carreira como sustentador oral pela Fazenda Pública. Né? Então, isso, para mim, era o ponto a ser vencido. Então, eu comecei a trabalhar a minha mente em cima desse detalhe. Por quê? Porque de todos os detalhes era o que mais estava me afetando. Eu simplesmente tremia
quando eu olhava para o meu adversário. Até que eu comecei a vencer processos, e ao vencer processos contra essas grandes estrelas da advocacia tributária, eu comecei a perceber que Davi vence Golias. Davi é capaz de vencer Golias. Como? Fazendo uma preparação absurdamente fantástica em relação à parte técnica do processo. E aí, é isso que foi me dando confiança, até que chegou um momento em que, de fato, eu já não conseguia mais visualizar essa distinção. Era um jogo de igual para igual, porque eu já não me via mais inferior. Então, esse ponto é muito importante. Então, dado esse fechamento, eu vou aqui dar um primeiro fechamento para esse primeiro momento da nossa aula. Trabalhem com essas duas lógicas para vencer nervosismo e sustentação oral. A primeira delas é a lógica do autoconhecimento. Não adianta, se você diz, como a colega falou, Érica, eu tenho medo dos julgadores, eu tenho medo de ser, por exemplo, interpelada pelos julgadores. Eu tenho medo de eles serem desrespeitosos comigo. Eu tenho medo de falar uma bobeira, e ao falar essa bobeira, eu sofri uma represália por parte dos julgadores. Gente, imaginem só o que é essa situação de você viver um julgamento. Imaginem só o que é, porque cada arena, cada situação comunicativa, ela tem suas regras e ela tem as suas características. Numa sustentação oral, você está ali para vencer um processo. Você está ali diante de pessoas que vão atribuir um juízo de valor para a sua fala, para o seu roteiro, que vão atribuir um juízo de valor para o seu trabalho. E o resultado desse juízo de valor vai dizer se você vai ganhar ou se vai perder aquele determinado julgamento ligado a um determinado processo. Numa prova oral, ali a pessoa não está resolvendo o processo, ela está resolvendo a vida dela. Os examinadores, eles não vão julgar um processo, eles vão simplesmente decidir a vida daquela pessoa. Eles vão atribuir uma nota para ela. Tem caso de examinador que jogou o vadimeco no peito da candidata para intimidar. Essas coisas acontecem. E nós precisamos ter uma preparação emocional para enfrentar cada um desses cenários. Nós precisamos desenvolver, sim, alguns mecanismos psicológicos de enfrentamento. E o principal deles é realmente o que eu coloco muito nas minhas aulas do curso de sustentação oral, desenvolver um sentimento de antifragilidade. Se organizar dentro do caos. Essa organização dentro do caos, ela é fundamental. Você entender que naquele momento, tudo pode acontecer, menos uma coisa, você perder a sua linha de raciocínio, você perder a sua elegância. O pau pode quebrar, pode dar um terremoto na hora do julgamento. Você continuará elegante, você continuará firme no seu propósito de apresentar a sua sustentação oral tecnicamente, da maneira mais adequada possível e em conformidade com a defesa do interesse do teu cliente. Perfeito? Esse, então, é o primeiro bloco em que eu fecho dizendo: a gente agora trabalhou o autoconhecimento na prática. E como é que vocês vão fazer isso? Quero perguntar para os colegas aqui, que estão comigo. Nós temos mais de 40 colegas aqui comigo. Eu não consigo ver, professores, aqui, infelizmente, eu não estou conseguindo ver o bate-papo, para que eu consiga, se vocês puderem me auxiliar com esse detalhe do bate-papo, para que eu possa... esse negócio foi terrível, para que eu possa ver se tem alguma pergunta que foi sendo feita e eu, porventura, não tenha respondido. E, se me permite, professor Walter, eu sugeriria aos colegas, os senhores são sempre comunicativos, conversem com o professor Walter, dialoguem, fiquem absolutamente à vontade. Quero cumprimentar a todos que estão aqui, os que não estavam quando nós iniciamos, sejam todos muito bem-vindos, dialoguem com o professor Walter, por obséquio, vai ser motivo de muita honra para nós. Exatamente. Professor, então, muito obrigado por essa intervenção. Realmente é isso que eu quero. Os colegas levantem a mão e comentem sobre o que está sendo dito até então. Luizão,
vamos passar para o próximo slide, porque agora eu vou entrar fortemente nesses detalhes ligados às consciências que afastam o nervosismo. Aqui já tem uma primeira consciência. Como texto, gente, sustentação oral é texto, igual o texto escrito. Só que você não vai escrever, você vai falar, você escreve antes, certo? Então, para isso, você precisa ter a primeira consciência, que é ligada aos 4 verbos do advogado sustentante. 4 verbos que vão te direcionar para fazer uma sustentação oral acima da média, que vai encantar qualquer julgador, seja na esfera judicial ou administrativa. O primeiro verbo é interpretar. Você, como advogado, embora não seja um juiz, aqui você vai fazer uma atividade interpretativa muito séria. E mais, é interpretar dentro de uma lógica, é um sistema. Se é um sistema, ao interpretar aquele teu caso, você vai sacar ali dentro daquela dinâmica, daquele teu caso concreto, e dentro do sistema jurídico por completo, onde é que você precisa buscar os teus melhores pontos de defesa. Lembram que Marcuse, ele falou, é um sistema instável e ele vai se estabilizar a depender do contexto. Esse contexto envolve pessoas e esse contexto envolve o processo. Pessoas, quem são os julgadores? Por isso que conhecer os seus julgadores é fundamental. Tem que saber fazer a jurimetria dos julgadores. Quem são essas pessoas? Como julgam? Quais os precedentes? Qual a linguagem dessas pessoas? Selecionar e corte, se for preciso. Além de interpretar como um sistema, você vai ter que selecionar conteúdo para colocar no teu roteiro. E aí, qual é o grande erro de muitos advogados que ainda não estão habituados com esse universo da sustentação oral? Achar que tem que colocar tudo no roteiro. Gente, há situações que dá para colocar tudo, porque o processo não é tão complexo. Mas há situações que é impossível você mencionar todos os detalhes processuais, porque você só vai ter 10 a 15 minutos para falar. Então, nesse ponto, quando você tem uma situação muito de alta tensão, corte se for necessário, corte se for preciso. Ilumine aquilo que, de fato, é prioritário na tua fala. O terceiro verbo é o verbo relacionar. Aqui entra a mágica da criação. Por quê? Porque o ser humano, ao ser capaz de relacionar a necessidade de preparar uma sustentação oral com situações do cotidiano, com frases de efeito, com metáforas, ao estabelecer relações criativas, o advogado começa a ganhar confiança e começa a afastar de uma vez por todas o nervosismo. E o quarto, que é organizar, é o quarto verbo, organizar o bendito roteiro, é saber colocar todas esses detalhes processuais dentro de um roteiro extremamente organizado, lógico, concatenado, progressivo, acima de tudo. Progressivo. E, por favor, esse ponto aqui, eu digo para o professor Carlos André, sempre, eu sou muito criterioso com isso, né? Meus amigos, por favor, para um roteiro, basta uma vez. A pior coisa que tem é a sustentação oral, que fica dando voltas ao redor do mesmo assunto, do mesmo tema, da mesma tese. Não incorram nesse erro, não sejam cansativos, não despertem a antipatia dos julgadores, tá? Beleza? Então, essa é a primeira consciência. Interpretar, selecionar, relacionar e organizar. São os 4 verbos. E aí, claro, o que mais afasta nervosismo em sustentação oral é aplicar esses 4 verbos no teu processo. E você só faz isso se você conhecer o teu processo na palma da mão. Se você olhar esse processo indo e voltando e saber sobre esse processo de frente para trás, de trás para frente.
Não há nada. A doutora Cláudia fez essa observação. Acho que, inicialmente, é conhecer bem o processo. Ela ratifica isso que o senhor falou. E também, professor Walter, o doutor Paulo Ricardo está com a mão levantada. Não sei se o senhor consegue ver, se o senhor pediu para olhar, quer falar. Por favor, professor, pode me ajudando para o Paulo Ricardo fazer a intervenção dele, né? Todo o tempo do mundo, até 1 minuto, doutor Paulo Ricardo, mas eu faço questão que você fale. Por favor, pode abrir o microfone e falar com ele. Professor, boa noite. Boa noite. Perguntar para o senhor, numa audiência, quando a gente se vê numa situação complicada, né? Que realmente ali, às vezes, pode estar fora do seu controle, você não estudou bem o processo, o senhor acha que é melhor tentar escapar da situação, contornar ali, ou ser humilde e sincero e admitir realmente ali que naquele ponto ele não tem o domínio? É uma questão de lealdade e de autoproteção. A questão é saber se o problema é desconhecimento de um ponto processual específico, né? É ideal que você, sim, faça uma intervenção sendo leal ao juiz, dizendo, excelência, este documento, de fato, é um documento que eu desconheço. Eu gostaria, inclusive, de apreciar melhor. Aí ele pode falar, então o senhor não se preparou para a audiência? Essas intervenções geram ruídos comunicativos e abalam o nosso emocional. E você diz, não, excelência, eu conheço o processo, mas como sou humano e naturalmente imperfeito, deixei passar batido esse detalhe. Não baixa a bola para ele. Hora nenhuma, entendeu? Hora nenhuma. Agora, claro, como que você vai continuar defendendo algo se você simplesmente desconhece sobre aquilo que está sendo falado? Ou desconhece o documento, ou desconhece uma prova. É melhor realmente você intervir para que não haja um prosseguimento do que você sucumbir e entrar em colapso emocional total. Porque entrou em colapso emocional total, o teu cérebro nem raciocina. Ele não raciocina. Você é incapaz de proferir até palavras simples sobre o assunto mais banal possível. Né? Esse tudo gira em torno do emocional, então, né? Com certeza. Porque, no final das contas, o que mais a gente busca evitar, quando a gente está numa situação de alta tensão emocional, a exemplo de uma sustentação oral, a exemplo de uma prova oral, a exemplo de uma entrevista de emprego, e, dentre outras tantas situações delicadas, o que a gente deve buscar, acima de tudo, evitar é entrar em colapso emocional. Para isso, as principais regras psicológicas é você se municiar de um arcabouço de conforto psicológico. E o ser humano já faz isso por natureza. Nós trazemos tudo para a nossa zona de conforto. Só que, às vezes, não dá. Às vezes, sai, sim, da zona. E, quando sai, é um momento em que nós precisamos fazer intervenções drásticas para resolver o problema. Lá na dramaturgia, chamava-se isso de Deus ex machina, quando a figura ali para resolver o enredo daquela história, acontecia algo, um fato, que fazia com que a história se desenrolasse até o final. E muitas vezes você tem que fazer a mesma coisa, entrar com Deus ex machina e ligar esse botão da antifragilidade, já esperando o pau quebrar. Mas se quebrar, nós não vamos perder a elegância. Jamais perca a elegância. Esse é o ponto principal. Doutor, se o senhor me permite, ontem o professor Ricardo também estava aqui, os colegas magistrados foram muito duros em relação a isso. Né? Os colegas estavam aqui ontem e viram, né? Eles diziam, nunca, em hipótese alguma, nunca chegue à audiência sem conhecer um processo, porque isso, de fato, deixa o juiz irritadíssimo. Como é interessante, né, verificar as duas partes. Agora nós estamos do lado de cá. Nós temos agora um procurador da Fazenda Nacional, um advogado, que está dizendo, não é bem assim, nós somos seres humanos, e como seres humanos, nós temos sim, quero elogiá-lo, doutor Walter, é muito interessante, é muito boa a dialética, né? Costumo dizer que eu gosto da perspectiva da dialética, é sempre importante. Perdão pelo raciocínio, mas complementar esse detalhe. As intervenções são necessárias e maravilhosas. Claro que existe uma diferença entre aquilo que deve acontecer. De fato, você não pode ir sem conhecer. Mas nós não podemos esquecer que somos falíveis. E, às vezes, por uma situação da vida, a gente deixa passar algo batido. É o momento, então, de
você já não tem mais, como diz, tem uma expressão americana que diz, né, shit's happen, né, merdas acontecem, né, então, às vezes, você está numa situação que não tem, que foge do seu controle, muitas vezes você vai fazer um atendimento de um familiar, de urgência no hospital, e aí você não consegue se preparar adequadamente para uma fala, para uma sustentação oral de última hora que você acabou. Então, isso pode acontecer. E aí, quando acontece isso, é que nós temos que nos municiar dessas estratégias, dessas armas psicológicas que possam fazer o resgate da nossa confiança. E numa situação onde o juiz, claro que ele espera que o advogado conheça tudo, naturalmente ele vai sim tentar fazer uma manifestação de maneira tal que, se o advogado não for bem preparado psicologicamente, ele vai entrar em colapso emocional em 3 segundos. E daí para frente ele não consegue mais nem conversar. Por quê? Porque o primeiro reflexo no corpo humano de uma situação de colapso emocional é a tremedeira e a gagueira. Não há, é involuntário, não dá para controlar. Tremedeira e gagueira são coisas que vêm imediatamente, simultaneamente ao colapso emocional. Esses dias, professor, eu estava arguindo uma candidata numa simulação. E eu vesti o personagem de um examinador para prova oral extremamente severo. Eu fiz 2 intervenções com ela. Ela tremeu, que parecia que estava entrando em uma situação de epiléptica. Tamanho foi o nervosismo e o colapso emocional que ela sentiu naquela ocasião. E na hora que passou o teste, eu disse a ela, vamos agora trabalhar isso. Vamos trabalhar como você vai se comportar para que isso não aconteça novamente. E aí foi quando eu, conversando com ela, dei as dicas que eu dou a vocês. Gente, quando você tem que resgatar a confiança, nada melhor do que uma boa respiração. Chamando para dentro força, chamando para dentro força. Resgata, puxa o ar e diz, excelência, e aí sim você dá o rebote, você está numa situação de tensão, você diz, excelência, de fato, esse detalhe processual passou batido. Como humano que sou, infalível, deixei passar. Gostaria, portanto, excelência, se fosse possível, né, de que esse detalhe eu pudesse me manifestar posteriormente nos autos. Né? Se você, e aí, prepare-se, por isso que eu falo, tem um botão que é o botão do dane-se. Nós temos que ligar de vez em quando esse botão, sim, ele é o botão psicológico que nos ajuda em situações de alta tensão. Quando a gente está numa situação dessa, a gente tem que ligar, sim, o dane-se. Temos que ligar o dane-se e dizer, dane-se, porque agora eu não vou entrar em colapso, eu vou manter minha elegância. E não importa o que o juiz diga, eu vou manter a minha elegância. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu gostaria, então, de até então trabalhar com vocês agora para a gente prosseguir nas próximas consciências. Porque, professor, na teoria, a prática é outra. Tá? Na teoria, a prática é outra. No momento do vamos ver é que as coisas acontecem e nós precisamos estar muito bem preparados para enfrentar essas situações de maior tensão, aquelas que nos tiram do eixo, que nos jogam para o colapso. Podemos avançar para a segunda consciência, que é uma consciência que, tal como essa primeira, eu reputo fundamental para dar confiança e afastar o nervosismo. Por favor, meu querido amigo Luiz, não sei se é você que está conduzindo os slides, mas passa aí para a nossa segunda consciência do nosso bate-papo. Por favor, irmão. Segunda consciência. Gente, saber o que desperta antipatia dos jogadores. O professor Carlos André falou aí no início sobre a questão do ethos, que ele muito bem trouxe como essa situação de credibilidade, de reputação. Né? E aí é isso que nós construímos ao longo da nossa jornada de advogados perante o tribunal ao fazermos sustentações orais. Nós construímos credibilidade, nós construímos essa reputação. E aí, meus queridos amigos, saber o que desperta a antipatia dos jogadores
é fundamental. Lembra o professor Carlos André, que não sei se alguém já falou, daquela questão lá, da retórica em Aristóteles, né? Etos, patos e logos, isso aí, o professor Carlos André, mais do que ninguém, é um profundo conhecedor desses elementos da retórica em Aristóteles, e quando falamos de patos, né, professor, nós falamos aí da energia, né? Existem várias outras palavras para denominar patos, mas a gente gosta muito da energia. Simpatos, simpatia, eu concordo com aquela energia. Antipatos, antipatia. Eu não concordo, eu estou em discordância. E em patos, o último nível, eu não só concordo, como eu me transfiro para aquela energia, eu vivo aquela energia. Né? E aí, aqui, em sustentações orais, isso é muito sério. É muito sério essa questão de você entender o que é que causa antipatia. Eu trouxe apenas pouquíssimos exemplos. Um exemplo é você chegar na sustentação oral e começar a falar de questão política. Eu ouvi isso de desembargadores. Esses dias eu ministrei um curso com desembargadores, e foi ótimo, porque eu era professor e aluno. Na aula dos desembargadores, eu estava lá sentado na cadeira de aluno para escutar o que é que eles mais odiavam, o que é que eles odiavam que os advogados, né, quando os advogados entravam ali na tribuna ou no púlpito para fazer. E eles diziam, olha, advogado que chega falando de política, para mim, eu já ignoro. Ponto 2, advogado que faz a afirmação genérica na defesa do cliente. Gente, aqui, pelo amor de Deus, a retórica vaga e a retórica concreta. Nós temos que ser totalmente concretistas na defesa dos nossos clientes. Nós temos que olhar documento, nós temos que olhar lei aplicável, nós temos que olhar jurisprudência, precedentes do tribunal, nós temos que olhar fatos. Porque aquele fato é que vai resolver o processo. Porque aquele documento é o documento que me dá a invencibilidade. É o que a colega falou de conhecer o processo. Então, a retórica nossa tem que ser concreta. Não façam afirmações genéricas do tipo, porque a defesa fez um exercício de prognose, o juiz, claro, dependendo da situação, o que o juiz faz é uma prognose. Se for, por exemplo, lá no habeas corpus, na esfera criminal, o juiz faz uma prognose se a parte vai ou não ser um perigoso para a sociedade, para manter ele preso. É isso. Se você falar o óbvio, o juiz fica louco. É antipatia imediata. Uso pela ordem fora da hipótese cabível, que é de esclarecimento. O que muito advogado faz, eu digo, olha, isso aqui, advogado que pede pela ordem para ir fazer, apresentar recurso e resignação, queima o filme. Queima o filme ali na hora, online, certo? Então, por favor, é uma situação. Outra, pedir clemência. Não peça clemência. E nem peça justiça. Por quê? Peça o provimento do seu recurso. Por quê? Porque ele tem o direito de ter uma visão diferente da sua. E se você achar que, pelo fato dele ter uma visão diferente da sua, ele não vai estar fazendo justiça, ele, desembargador, fica enlouquecido com isso. Então, aqui eu trouxe apenas pouquíssimos exemplos, claro que há uma infinidade de outros exemplos, mas é fundamental o advogado saber, o bom advogado saber o que é que gera a antipatia dos desembargadores. Você quer ser um bom sustentante, com confiança e sem nervosismo? Ao estudar o seu processo, você procura os pontos mais fortes da tua defesa e os pontos mais fortes da defesa adversária. Porque o trabalho de sustentação oral, ele é um trabalho de construção e um trabalho de desconstrução. Anotem o que eu estou falando. É um trabalho de construção e um trabalho de desconstrução. Você constrói a sua defesa e desconstrói a defesa do adversário. Por isso que uma das estratégias mais importantes é a contra-argumentação prévia quando você é recorrente. Porque quando você é recorrente e fala primeiro, a sua maior estratégia, a sua maior arma está em esvaziar a sustentação que virá após a sua. Isso não é fácil. Isso é trabalho para poucos. Tudo bem? Maravilha, avançando. Podemos avançar. Walter, em algum momento, em partes ex-adversas, em relação à União, o senhor se lembra de algum momento, assim, digamos, constrangedor,
dessa perspectiva que envolve as questões, não questões políticas, mas, digamos assim, de um sustentante que tenha trazido questões de natureza pessoal e que, consequentemente, tenha ferido ali o ethos e o pathos, obviamente, gerado antipatia. O senhor se lembra de algum caso assim que isso tenha acontecido? O senhor mesmo, como parte essa adversa, ficou, digamos, constrangido? Eu lembro de uma situação que foi até curiosa, porque era o advogado, não vou falar nomes aqui, obviamente, né, mas ele era muito renomado. E, ao fazer a sustentação, ele citou algumas vezes trechos de um livro que ele havia escrito, né? E eu senti que aquilo pegou muito mal, porque era uma visão oposta à visão do julgador, né? E ali ele não poderia ter trabalhado com essa ideia de criar antipatia do julgador, porque ele, naquela ocasião, ele não é maior que o julgador. Se ele se sentir dessa maneira, ele já entra perdendo de goleada. Ele já entra levando 3-0, é como se fosse jogar fora de casa com o juiz comprado a favor do time adversário. Então, ele não poderia ter entrado, porque é um outro ponto de vaidade muito importante, é esse. Por mais que você seja um advogado brilhante, não faça, não incorra no erro de querer medir força com os jogadores. Não se faz isso. Esses dias, para você ter ideia, meu irmãozinho, uma outra pessoa que eu treinei para prova oral, sustentação oral e prova oral, todas as duas são muito legais porque têm suas particularidades, mas se parece muita coisa parecida. E o examinador pediu para ela ler o vadimécum, um artigo, leia o artigo tal. Sabe o que ela fez? No lugar dela simplesmente ler, ela disse, não, excelência, eu conheço o dispositivo. Meu Deus, aí o cara disse, conhece? Quando ele falou esse conhece, pronto, acabou com a moça. Acabou com a moça. Você está entendendo? Então, não pode fazer isso. Leia, por mais que você conheça, seja humilde. Leia, se tiver que ler 10 vezes, lê 10 vezes. Você está ali para ganhar o processo, não é para medir força com o julgador e, no caso de prova oral, com o examinador. Aqui, do mesmo jeito, ele quis medir força. E aí, quando o julgador pegou a palavra, ele falou, olha, com todo respeito ao doutor fulano, que fez uma sustentação oral em todas as suas teses, que consta dos seus livros, mas eu discordo frontalmente desse livro, tanto é que já escrevi, inclusive, artigo, aí pronto. O que é que vai valer mais para aquele julgamento? É a tese do desembargador, porque, afinal de contas, é ela que vai decidir o caso. E ele, então, criou essa situação de antipatia, né? Manchou ali e de maneira boba, porque não precisava disso, bastava ter mexido exclusivamente em tese e ter feito a jurimetria, ter percebido que o julgador era contrário à posição dele, não ter entrado nesse debate. Por quê? Porque, afinal das contas, ele tem que defender os interesses do cliente, não é a vaidade pessoal dele, entendeu? Então, aí onde entra a diferença do advogado que, puxa vida, põe a perder o direito do cliente por uma questão de vaidade pessoal do advogado. Isso vocês não podem fazer. Jamais. Doutor Walter, inclusive, nas conversas que eu tenho com meu irmãozinho, né, com Walter Ventura, eu falo muito, nós temos falado muito na Sociedade do Espetáculo, o doutor Paulo Sérgio colocou aqui no chat, porque nós temos dialogado sobre os neonarcisistas contemporâneos e pós-modernos que, de repente, tendem a ter um nível de egoísmo, de vaidade muito grande. É muito comum isso entre os jovens advogados, todos nós temos isso, é natural. O doutor Walter, e aí eu já falo, né, do profissional Walter, nos ensina muito isso. Eu costumo dizer que esse é um processo de valtização. Eu brinco com ele nessa perspectiva de perceber qual é o nosso papel. O nosso papel de advogados, o Dr. Walter disse, né, é ganhar o processo, nós temos que ganhar. Então, a nossa vaidade, o nosso neonarcisismo, não é, Lucas, como isso atrapalha, inclusive nas tentações. Então, isso é belíssimo, eu sabia que o Walter tinha um belíssimo exemplo nesse sentido. Genial, como você. Peço escusas, eu não resisto à fala, são falas muito importantes. Anotem essas coisas, são muito importantes, principalmente para os jovens advogados. Quero cumprimentar o doutor Marlos aqui, conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-presidente da OAB de Itumbiara, que acaba de chegar. Doutor Walter, temos aqui colegas do Brasil inteiro, viu? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão aqui comentando junto conosco. É só isso. Não, maravilha, eu estou muito honrado, muito feliz que os colegas estão comigo. E, gente, aqui é uma troca, né? Aqui não há ninguém melhor do que ninguém, não. Tá? Nós estamos aqui trocando informações. Eu passei por experiências que vocês
não passaram, vocês passaram experiências que eu não passei, por isso que aqui está aberto para que vocês, inclusive, possam também se pronunciar aqui para enriquecer o nosso bate-papo, o nosso debate. Eu trago como terceira consciência muito importante, para evitar situações embaraçosas, também a utilização dos mecanismos argumentativos. É claro que o professor Carlos André, que é uma sumidade nisso, mas eu digo aqui, professor, que é muito importante não inventar a roda, ser muito cuidadoso e cauteloso com a utilização de metáforas, de eufemismo irônico, de hipérbole argumentativa e de frases de efeito. Tá? Só faz aquilo que encaixa legal naquele teu caso. Tá? Eu tenho, pelo menos, uma situação que eu vi recentemente de uma utilização de uma hipérbole argumentativa, né? Hipérbole é exagero, e a pessoa exagerou nos argumentos porque era um caso de um contrato ad mensura, que se discutia, o cara comprou, era 100, estava dito lá que era 100 alqueires. Só que aí, na hora que ele recebeu, depois foi fazer aquela medição, né, com o agrimensor, e aí deu 110, deu 10 alqueires a mais. A parte entrou com ação indenizatória contra a outra, para poder, por conta dessa diferença de 10%. E o advogado, no calor das emoções, ao defender a causa, ele disse assim, olha, por que não pode? Como que a parte depois compra, acha que pegou um tanto, depois pega um negócio 10 vezes maior, mas, rapaz, 10 vezes maior. Na hora que falou 10 vezes maior, o desembargador, peraí, doutor, que 10 vezes maior é 10%, calma, o senhor também não precisa, pai, foi assim, não precisaria desse negócio. Agora, tem situações aqui, é legal, que vale muito a pena. Se você percebe um exagero, ele é real, para qualquer que seja, aí é show de bola. Usar a hipérbole argumentativa dentro de uma situação que é real, que está nos autos, e isso eu peguei, eu usei, e foi muito importante essa minha fala durante um determinado processo, em que uma parte queria um encerramento prematuro do processo, queria que encerrasse o processo antes. Só que, e alegando duração razoável do processo, celeridade processual, ela esqueceu de um detalhe. O processo, quem mais tinha recorrido no processo era essa própria parte. E eu contei 23 recursos. Depois, quando chegou lá no momento da citação oral, eu falei, olha, o primeiro ponto importante aqui é que a gente não pode tratar a parte adversária como se coitadinha fosse à espera de um processo penoso. Porque essa visão, ela não é real. A visão real é que nós estamos diante de uma parte que simplesmente movimentou o judiciário dezenas de vezes. Dezenas. Para ser mais específico, 23 vezes. Foram 23 recursos que impediram o trânsito em julgado da demanda. E agora ela vem alegar que precisa ser beneficiada com a duração razoável do processo. Seria ou não, excelências, um caso de parte que se beneficiaria de sua própria torpeza? Sim ou não? Deixo para os senhores avaliarem esse ponto importante. Mas são 23 recursos, excelências. Eu repito, está no site, basta colocar o CNPJ da parte. Ponto. Uma hipérbole argumentativa real que impactou os julgadores. Na hora do voto, um dos pontos mencionados foi exatamente esse. Com razão, a Procuradoria, foram mais de 20 recursos. Então, esse é um ponto importante. O eufemismo irônico, da mesma maneira, o eufemismo suaviza, né, suavizar uma ironia. Né? Recentemente, nós tivemos essa situação aí, que a pessoa diz, mas, de fato, né, a parte não merece ganhar a causa, porque se ela ganhar, ela não vai mais poder, a outra parte não vai poder comprar mais o carro popular, no caso, o BMW que ela tem hoje, né? Aí fica uma situação de você estar suavizando e, ao mesmo tempo, sendo irônico, né? Então, essas situações, metáforas, frases de efeito, gente, usem com parcimônia, com certeza de que está havendo um encaixe perfeito na utilização do mecanismo argumentativo e o processo de vocês. Por quê? Porque, do contrário, aqui sim pode vir uma chuva de nervosismo caso haja uma interpelação que você não está esperando por parte dos membros julgadores. Tá bom? Vamos lá para a nossa quarta consciência, já caminhando para o final do nosso encontro.
Doutor Luiz coloca a nossa quarta consciência, que evita situações embaraçosas e evita o advogado de entrar em nervosismo. Essa aqui, se eu viesse para a aula hoje e falar só isso, fosse embora, eu consideraria minha aula dada e muito bem compartilhada, uma consciência fundamental para vocês. Gente, a sustentação oral ela começa muito antes da tribuna, mas muito antes da tribuna mesmo. Sabe quando é que começa a sua sustentação oral? Na petição inicial. Por isso que o Advocacia 360 é show, porque ele pega tudo. Ele vem da petição inicial, vem de audiência, vem da sustentação oral. Gente, isso aqui eu vivo no meu dia a dia. Eu não faço uma apelação sem pensar na sustentação oral. Eu não faço. A minha apelação, ela já é pensada na sustentação oral que eu sei que eu vou ter que fazer depois. Depois da minha apelação, eu já vou para os meus memoriais. Depois dos memoriais, eu já vou para o despacho com os julgadores. Tudo isso precisa estar numa linha lógica encadeada, da maneira mais sintonizada possível. Aqui sim entra a diferença dos advogados amadores para os advogados profissionais. Os advogados amadores que queimam a profissão, que fazem mal para a profissão, são aqueles que fazem tudo de improviso, que não se preocupam com a qualificação técnica, que não se preocupam em estar nos ambientes de maneira adequada, com conhecimento para estar em cada um dos ambientes. Esses são os advogados amadores que nós, claro, que estamos aqui, não somos. Porque se vocês estão aqui, é naturalmente porque vocês estão querendo buscar uma qualificação. Isso já prova que vocês não estão querendo vivenciar uma situação de amadorismo. Para os advogados profissionais. Os advogados profissionais, eles alcançam o que alcançam por isso, porque eles não conseguem entender nada que não esteja interligado a uma outra coisa, e aquela outra coisa não esteja interligada a uma outra coisa, e assim sucessivamente. Tudo para eles é sistema, tudo para eles é visão global, tudo para eles é uma visão ampla das coisas, dos acontecimentos, dos processos. E eles não trabalham como amadores. Eles já plantam tudo. Você já faz uma apelação, por exemplo, já jogando todos os dispositivos que você vai pré-questionar para levar para o STJ, para o Supremo. Você não pode deixar de fazer isso. Sob pena de você chegar depois e tomar uma decisão dizendo que você inovou na causa. Isso é amadorismo. Maravilha? E, por fim, a quinta consciência para a gente se despedir com chave de ouro do nosso bate-papo, que eu gostaria de trazer a vocês, porque essa também é outra fundamental e essencial para espancar o nervosismo e para dar confiança para os advogados. Põe na tela, meu querido amigo Luiz, a quinta consciência que eu trago, que é os três superfatores da sustentação oral. Esses aqui são os três. Gente, são esses três fatores que vocês vão precisar anotar, guardar num potinho e perseguirem a excelência, sustentação após sustentação, sustentação após sustentação. Foi isso, gente, que eu vivi durante 1 ano e meio em que eu precisei fazer mais de 100 sustentações orais. Eram esses três fatores que me faziam sentir que eu estava evoluindo, que eu estava melhorando, que eu estava saindo de um ponto e chegando sempre num nível um pouco mais alto. Primeiro fator, sacar o ecossistema. Isso, quando o advogado vai, quanto mais sustentação oral ele vai fazendo, mais ele vai ficando habilitado, mais ele vai ficando, digamos assim, competente para sacar o ecossistema do processo dele. Ele bate o olho no processo, ele já começa a procurar onde é que estão esses pontos fortes dele de imediato. Ele procura para saber se isso está na lei, se isso está na jurisprudência, que o que vai salvar ele, o advogado, naquele caso, é um documento. Se ele vai precisar ou não, esse aqui é fundamental. Lembra de Marcuski, no início da aula. O texto é instável, mas ele vai se estabilizando de acordo com o caso, com o contexto. Vocês vão receber uma pauta padrão que vocês devem seguir como sustentação oral. Porém, essa
pauta, às vezes, a depender do caso, você vai trabalhar essa pauta de um jeito customizado para aquele teu caso. Por quê? Porque você vai, às vezes, iluminar um storytelling. Você vai precisar contar uma história, fazer uma metáfora para ganhar confiança e ganhar o apreço dos julgadores, naquele teu caso. O segundo, controlar tempo e emoção. Como é que você sente que está ficando experiente em sustentação oral? Como quando você começa a ter facilidade para controlar o tempo e a emoção. Quando você começa a olhar para o teu roteiro e já dizer assim, nossa senhora, eu nem vou colocar isso, porque senão vai me perder tempo. Eu vou colocar só isso, isso e isso. Isso aqui é mais importante para mim. Ou então diz, nossa, do minuto 2 até o minuto 5, eu vou ter que contar isso como se fosse uma história de terror. Porque, de caso, esse processo, ele é, para mim, uma história de terror. Só que eu vou fazer uma alusão a uma história de terror em X atos. E eu vou mostrar para a corte quais são esses atos. Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4. Por isso que é um filme de terror. E o roteiro. Quando você quer saber que você está ficando bom nisso, sustentação oral, quando você começa a trabalhar esses 3 superfatores e sentir que está evoluindo neles. Você está tendo cada vez mais facilidade para sacar o ecossistema do teu processo e descobrir os teus pontos fortes e os pontos fortes da parte adversária. Quando você começa a ter mais facilidade para controlar tempo e emoção e quando você começa a ter mais facilidade para desenvolver um roteiro matador. Aquele roteiro que realmente vai chegar lá e não você pode perder o processo, mas você perde com muita dignidade, sendo elogiado pela sustentação oral que você fez. Esse é, ao fim e ao cabo, para isso que nós estamos aqui, professor. Então, essas 5 consciências que eu deixo para os colegas, junto com o ensinamento maior de todos, para afastar o nervosismo e como controlar o nervosismo em sustentações orais. Conhece-te a ti mesmo. Conheça seus pontos fracos, suas vulnerabilidades e trabalhe em cima das vulnerabilidades de maneira específica. Se o seu problema é maior com julgadores, trabalhe em cima da jurimetria. Se o seu problema é maior com os adversários, trabalhe em cima do seu sentimento de superioridade, de igualdade. Se o teu problema é com o processo, trabalhe em cima da verificação dos seus pontos de invencibilidade e treine isso cada vez mais. Seja um bom avaliador dos atos judiciais, das decisões interlocutórias, das sentenças, das manifestações da parte adversária. Que é isso que vai conduzir, é isso que vai te nortear na preparação. Como disse a colega, conheça bem o processo. Então, eu espero ter conseguido colaborar com os colegas que ficaram aqui. Agradeço muito pela audiência. Vários colegas que chegaram aqui no início ficaram até agora. Foi 1h10, 1 hora de fala. Né? Obrigado, Cláudia. Obrigado. Te agradeço pelo feedback, mas me sinto apenas um aprendiz ainda nessa trajetória. Temos aí sempre algo novo a assimilar, né? A jogar para o nosso catálogo de conhecimento, né, professor? Assim que eu acho que a gente leva uma vida melhor, mais saudável, sem aquelas loucuras, sem alucinações, né, narcísicas. Muito obrigado. Deixo a palavra com os colegas e, claro, se quiserem perguntar, professor, estamos aqui para isso. Bem, não é nada de novidade para mim essa aula extraordinária, metódica, mas ao mesmo tempo humana, né? Essa mistura de metodologia. O Walter é um homem altamente metódico, mas ao mesmo tempo humano. Isso é um paradoxo váltico, costumo dizer. Estou hoje com o meu neologismo, minha fábrica de neologismos aberta em sua homenagem, meu irmãozinho. E gostaria muito de agradecer a você. O professor Walter é um professor do Instituto Carlos André, em relação à sustentação oral também. E nós sabemos, falava, doutor Walter, aos colegas sobre como o Instituto Carlos André gostaria de estar numa situação de, digamos assim, de uma reflexão, por que não dizer, de uma solução para aquilo que tem sido uma falha muito grande, infelizmente, nas faculdades. Lamentavelmente, o nosso presidente da República disse algo
que talvez seja por uma questão de falta de conhecimento. Ele disse que não seria necessário o exame de ordem, né? E aí hoje eu dei uma entrevista até longa para alguns jornais a respeito desse assunto. Eu fui presidente da comissão de exame de ordem da OAB, e eu dizia que talvez o presidente não conheça a política, digamos assim, de mercancia que houve no direito no Brasil e, consequentemente, trouxe muitos problemas, né, para isso. E aí a Ordem dos Advogados do Brasil, aquela época, não estou falando da ordem de hoje, mas naquela época teve que fazer ali uma prova que é de proficiência, não é sob qualquer hipótese uma prova de um concurso público, como foi o seu para procurador, é o mínimo possível para que alguém possa exercer a profissão, porque ontem o doutor Tiago falou, trabalhar direito, se medicina trabalha com vidas, né, o direito trabalha com relacionamentos, que são tão importantes, né? A vida requer de nós dignidade, o direito pode nos dar a lógica da dignidade. Portanto, esse preparo que o senhor nos deu hoje é fundamental para que os colegas que estarão conosco no nosso curso de comunicação de excelência. O Dr. Walter é um sócio nosso aqui. Ele realmente, aqui ele chega, abre a geladeira e a casa aqui é dele. Portanto, os senhores terão o Dr. Walter aqui junto conosco. Sigam o Dr. Walter Ventura no Instagram. O professor Walter Ventura sempre com postagens importantíssimas. O Bom no Direito, que é o curso do Dr. Walter, aqueles que têm alunos que também querem concurso público, né, para magistratura, ministério, o Dr. Walter é mentor. E os colegas que querem advocacia, querem sustentar, fiquem aqui conosco. Nós vamos estar com os senhores com grande ênfase com o Dr. Walter aqui, com os cursos no Instituto Carlos André. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade, os senhores estão mais calados hoje. Doutor Lambert, o senhor ontem muito citado, qual a percepção que o senhor tem? Gostaria de fazer alguma pergunta? Doutor Marcos, doutora Érica, doutora Valdinei, que também ontem fez considerações, doutor Paulo Sérgio, nosso juiz do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, gostaria de fazer alguma observação? Fiquem à vontade. E aí nós já encerramos. Bom, é o seguinte, boa noite a todo mundo. Eu creio que é isso. O complemento que eu faria para o colega é esse: se colocar à prova, dar a mão à palmatória. Quando tiver alguma oportunidade para poder participar de audiência, participar de sustentação oral, tenta não colocar aquele colega que é o melhor para sustentação oral e vai você mesmo. Porque se não for dessa forma, se não pegar aí no cabo da enxada para enfrentar o matagal e que esse temor, né, da sustentação oral, não vai criar calo nunca, não vai aprender nunca, e vai sempre ficar com esse medo. Eu achei interessante essa parte inicial, que ele falou do aspecto psicológico. O aspecto psicológico mata qualquer uma. A questão quando ele começou a falar, eu comecei a lembrar de mim mesmo. O tremor, a tremida e a gagueira. A gagueira até que não me aconteceu, não, mas a tremedeira, de vez em quando, até hoje, não me acontece. Aí, qual que é o remédio? Ele falou que o remédio seria respirar, né? Chama técnica até da yoga, eu até pratico. Mas qual é uma outra técnica que ele diria sobre essa questão para controlar o nervosismo, para não evitar que o corpo entre em colapso com essa tremedeira? Tem uma pergunta agora. Tá. A respiração ela pode ser acompanhada de uma afirmação. Porque quando você inspira, né? Então, você afirma algo a você mesmo. Porque naquele momento, se for uma coisa que você precisa... Porque tem também a situação do momento. Em algumas situações é mais tranquilo porque você não precisa fazer de imediato. Mas numa sustentação oral, numa prova oral, a coisa tem que acontecer ali na hora. Então, você tem que usar a ferramenta tudo junto. A respiração com puxa o ar, já faz uma afirmação para jogar dentro do teu cérebro algo que te traga confiança. Não importa qual é o que você cria o teu mantra pessoal, aquele que mais te traz uma força naquele momento, um sentimento de confiança. Por exemplo, se você joga assim, eu sou forte, é um mantra, é um exemplo, eu sou forte. Então, vamos para frente. Joga para o teu cérebro para que ele entenda essa química rapidamente e a partir dali você respirou e você fala. E quando você soltar a voz, aí não tem jeito, você tem que soltar com altivez. Tem que soltar com altivez, porque é tudo muito rápido. Por exemplo, em sustentações orais, ou em sustentações orais, isso acontece menos,
porque as interpelações dos julgadores, elas não costumam ser tão bruscas, assim, tão de humilhar, né? Assim, não costumam ser, pode acontecer um caso ou outro, se o advogado realmente sair muito do contexto, como a gente tem alguns exemplos, né? De, por exemplo, uma advogada que realmente começou uma sustentação oral, eu me lembro muito bem disso, e ela foi cantar uma música. E aí a própria corte gerou antipatia imediata. Primeiro, porque era um tema de prescrição. Ela começou a cantar uma música de Caetano Veloso que falava de tempo. Só que com uma voz que não dava para comparar com a voz do Caetano Veloso. Então, não se recomenda fazer isso. E aí ela sofreu uma interpelação, ficou muito nervosa dali para frente, foi difícil conduzir a sustentação oral. Então, tem que evitar esse tipo de situação. Mas, estratégia que eu utilizo para sair de uma situação dessa de colapso, para não entrar em colapso, respiração com afirmação de força interior, e, em seguida, aí sim, verbaliza algo que você sabe que não vai te comprometer. Por exemplo, isso é mais simbólico, numa situação em que o examinador, o julgador, diz, mas, excelência, o senhor não conhece o documento. Diz, excelência, esse documento que está nos autos, conforme Vossa Excelência disse, como o senhor vai, os autos têm tantas laudas. De fato, eu, como humano e falível, não observei esse documento, mas isso não desmerece o que aqui vinha falar para vocês. É algo nesse sentido. Não pode esmorecer de jeito nenhum, para que senão você entre em colapso. Se entrou em colapso, é pior que você não consegue mais falar. Você não consegue defender o cliente. E aí você traz para a sua zona de conforto. Então, são esses 3 passos. Respiração, com uma afirmação de força, depois uma verbalização altiva e, claro, a busca de uma solução. Ou pedido de permissão. Outra estratégia fundamental para quem ficou comigo. Gente, algo que é sempre muito elegante numa situação de forte tensão, você pedir permissão para reformular uma fala ou pedir permissão para que aquele ponto seja trabalhado posteriormente. Então, você vai dizer aos julgadores, se entrar numa situação muito... Nós estamos falando aqui de técnica de sacrifício, que fique claro que isso não é para ser feito como regra, tá bom? Nós estamos falando de técnica de sacrifício. Situações de alta tensão. Quando você, então, tem até um caso que nós contamos e narramos. Quando você precisa pedir permissão para o julgador. Excelência, peço, então, permissão, com base nesse documento, de fato, que me é desconhecido, né, questões, inclusive, de falibilidade humana, eu peço permissão para que esse ponto seja tratado no momento posterior. Eu me manifestarei sobre esse detalhe, sobre esse ponto, nos autos, e gostaria, então, de me ater, peço permissão para que nós possamos continuar sobre os pontos que estão sendo abordados. E espero que aqui vai vir de lá para cá. Não tem jeito, se ele vier com muito grosseria, aí você diz, não, excelência, como já falei, de fato, por uma questão de não ter percebido, não conheço o documento, vou me manifestar nos autos. Se não for possível prosseguir sobre os pontos que estão sendo abordados, vou encerrar a minha fala. Tem que dar um jeito de se despedir com elegância. Só não vale o colapso, só não vale parar de falar, entende? E por isso que a respiração associada à afirmação e à verbalização altiva, essas 3 coisas associadas, costumam salvar vidas. Mas, claro, o que mais vai te salvar é você aprender com aquela situação, aprender com o teu erro cometido naquela ocasião, não tomar isso como algo que entre na tua essência, na tua identidade, e sim como uma falha pontual. Por favor, a última coisa que você não pode fazer é jogar aquilo para a tua identidade e dizer, eu sou um desgraçado. Quando você fala, eu sou um infortunado, eu sou um azarado, eu sou burro, aí você está jogando para a identidade. Aí é diferente que você começa a trabalhar numa linha que é prejudicial a você mesmo para o resto da sua vida. Isso aí, jamais. Tá? Você diz, não, eu cometi uma falha, eu errei, eu sou humano, eu tenho o direito de errar, eu vou superar isso na próxima oportunidade.
É o melhor caminho, meu irmão. Eu não consigo enxergar o outro, não há mágica. Erros acontecem e eles estão aí para a gente tentar viver e superá-los da maneira mais digna possível. Essas são as estratégias que eu consigo te sugerir aqui de cabeça, porque eu já precisei utilizar em algumas situações várias dessas técnicas comigo mesmo e com os meus alunos. Valeu. Muito bom. Parabéns. Vou passar a palavra, então, à nossa diretora, para que nós possamos concluir. Já estamos... É muito difícil nos despedir, realmente, porque o Walter sempre tem muito a nos ensinar. Leonardo Sobral falou? Acho que não. Boa noite, professor Carlos André. Boa noite, professor Walter. Peço desculpas aí por interferir mais no final da aula, porque eu estava em trânsito, estava dirigindo e não consegui dar atenção total, mas vim escutando detalhadamente tudo que foi exposto aqui, porque eu, particularmente, sou entusiasta da sustentação oral. Relativamente, sou um advogado jovem, tenho 3 anos de OAB, mas lá no escritório que trabalho, eu sou um dos advogados que mais fazem sustentação oral. Eu queria fazer 2 observações aqui, se me permitem. A primeira é com relação aos tipos de pressão, quando lá no início da aula o professor Walter pontuou, eu não consegui enxergar expressamente lá um dos tipos de pressão que eu sinto no meu escritório, que é em relação ao dono do escritório, ao meu chefe. Vou fazer essa confissão aqui. Não sei se o meu chefe está participando do curso, e não sei se algum outro aluno já colocou essa questão, mas a maior pressão que eu, Leonardo, sinto, de fato, é a pressão do meu chefe. Demonstrar para ele um bom trabalho, demonstrar para ele uma boa sustentação oral e demonstrar para ele que estou realizando um trabalho profissional de fato. Não sei se em outra oportunidade, outro curso, outra aula, algum aluno já confessou isso para o professor. E a segunda observação que eu gostaria de fazer, se me permitem, é em relação ao vício de fala que eu tenho em relação à repetição. Uso muito a expressão excelências. Nesse sentido, gostaria de falar sobre... eu gravo as minhas sustentações orais. Quando não tenho oportunidade de gravar, eu assisto no YouTube, enfim, de alguma maneira, celular, e vejo que eu tenho esse vício. Gostaria de saber dos professores como diminuir esse vício, como superar esse vício, para ter uma sustentação, como se diz assim, mais linear, com mais retidão. Obrigado aí, e deixo aqui, professor Carlos André, parabéns, especialmente por essa aula que sustentação oral é vida. Muito obrigado. Legal demais. O que você falou, muito importante, Leonardo. Existem 2 tipos de cacoetes, né? Em manifestações verbais, dentro da linguagem... 2 cacoetes, um que é dentro da linguagem verbal e o outro dentro da linguagem não verbal, né? Dentro da linguagem não verbal, ainda uma outra especificidade, que é na linguagem especificamente corporal, porque ainda temos a linguagem visual dentro da não verbal. Vou explicar, eu me perdi. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Dentro da não verbal, nós vamos ter a corporal, a linguagem corporal, e a linguagem visual. Nessas 2 principais para os advogados, para os estudantes que estão aí participando de concursos públicos, tem que ter muito cuidado nessa parte não verbal, sobretudo com a parte do corpo, né, do corpo e do visual, né, obviamente, do olhar também, dos gestos, tudo isso. O cacoete não verbal, ele ocorre normalmente ou por você tem realmente alguma questão fisiológica, aí não tem o que fazer, né? Existem pessoas que têm aqueles espasmos por algum tipo de coisinha neurológica, é normal, e fica mesmo com o tique, mas isso aí o próprio julgador entende que é algo que é da fisiologia da pessoa, e tem aqueles que são cacoetes corporais pelo nervosismo. Esses nós podemos evitar, esses nós podemos trabalhar para que não aconteçam, tá? Com treinamento, obviamente. E você está se referindo ao cacoete verbal.
é e né. São os 3 principais que a gente vem verificando. E também alguns outros, do tipo, então, às vezes uma expressão, uma conjunção é repetida várias vezes. O que é que eu reputo fundamental? Discursos anotados e lidos, até o momento que você for abandonando isso. Por quê? Porque vai abandonar. Anota o discurso, a fala, e lê várias vezes. A partir do momento que você vai fazendo isso, vai verbalizando sem o sem o você vai se habituando, porque você vai jogar para o teu cérebro uma nova informação. Para virar hábito, tem que repetir, meu irmão, não tem jeito. Tem que repetir, porque são 2 coisas muito importantes. Aqui é o discurso no roteiro. Aqui é o discurso fora do roteiro, falado, verbalizado. E tem que cuidar do canal. Para cuidar do canal, tem que treinar o canal. Se há essa dificuldade, se você enxerga isso como um ponto de melhoria, trabalhe em cima dele. Porque é como se fosse, fazendo uma comparação, é como se você tivesse em alguns pontos da sua letra uma palavra que é ilegível. Você vai fazer uma caligrafia uma letra, daquelas letras que você tem que causam ilegibilidade no teu texto escrito. Aqui é um detalhe, cuidado do detalhe. A melhor maneira de cuidar é essa. Escreve o discurso, fala o discurso para não falar o e fica falando e repetindo, para entrar isso de uma maneira mesmo hábito. Criar o hábito de não falar o cacuete vocal. Não conheço outra forma. Isso já aconteceu com um aluno meu de prova oral. Estava terrível. Aí eu falei para ele começar a responder por escrito e ler a resposta no espelho. Ele fez isso durante uma semana. Foi incrível. Ele voltou sem cacoete vocal. Cumprimentar o doutor Walter pela resposta, muito boa resposta. Cumprimentar o doutor Leonardo Sobral, conheço seu trabalho, parabéns, viu? E parabéns pela juventude, né, doutor Walter, e pela coragem, né? Isso é muito interessante. Fiz, obviamente, não com a excelência do doutor Walter, mas eu tive a honra e nós trouxemos para cá agora, de fazer curso com o professor Reinaldo Polito. Não sei se vocês conhecem, hoje se transformou num grande amigo. É um dos grandes professores de oratório e por várias vezes nós dialogávamos acerca desses vícios, né, que são chamados, eu acabei de falar propositalmente aqui agora, de muletas linguísticas. E as muletas linguísticas, como o Dr. Walter colocou, elas são eliminadas com treino. Fundamentalmente importante observar, segundo o Dr. Ronaldo Polito coloca, é a lógica da confiança. Ponto muito importante é a perspectiva da confiança. Pessoas que têm pouca ou nenhuma confiança, elas tendem a se utilizar, é natural do cérebro, nós dialogamos até com um neurologista ontem, Marina e eu, sobre esse detalhe, elas tendem a estabelecer uma conexão com o ato de pensar. O que é uma muleta linguística? Nada mais é do que um tempo que o cérebro tem para pensar. Exemplo, já viu quando você pergunta a alguém assim, qual é o seu nome? A pessoa, então, por que ele disse então? Qual foi a razão de ele ter dito então? Foi um momento de mecanismo de defesa neurológico cuja finalidade foi de refletir sobre determinado assunto. Marina e eu estamos fazendo um curso sobre detecção de mentiras, não é? E a detecção de mentiras nada mais é do que um curso de análise crítica. Tá vendo o que eu falei? Agora, ó, viu? O domínio do consciente, eu estou fazendo isso de propósito. O domínio consciente e não necessariamente isso gera uma perspectiva de descrédito, do ponto de vista técnico, mas para o receptor, sim, o receptor tende a ver muletas linguísticas como falta de credibilidade, porque é da nossa cultura. Então, o primeiro ponto é a autoconfiança. Então, o Polito pedia para que eu fizesse o que o Dr. Walter falou, repita esse discurso por várias vezes, repita com ênfase e, em hipótese alguma, estabeleça a conexão, como estou fazendo aqui agora, com os chamados ou as chamadas muletas linguísticas. Eu ia falar, né, eu disse os chamados ou as chamadas muletas linguísticas. Percebe? Segundo ponto, que é absolutamente fundamental, segundo o professor Reinaldo Polito fala, e vamos trabalhar aqui isso com o doutor Walter Ventura, que é o conhecimento profundo do que você está falando. Aquelas pessoas que vão à sustentação oral, que vão à reunião, eu fico incomodado quando eu vejo alguém assim. Quando eu vejo, é por quê? Porque não se preparou tecnicamente. Penso, doutor Leonardo, que talvez, que não é o caso do senhor, não é falta de preparo. Não é, isso é perceptível, né?
como o senhor tem essa perspectiva. Creio eu que seja exatamente o que o Dr. Walter falou, essa falta de confiança, a falta de treinamento, treinar. Pier Paolo Bottini faz sustentação oral para o cachorro dele, ele começa a conversar com o cachorro dele. Veja que eu disse, por quê? Porque foi um momento em que eu parei para pensar. Então, o grande detalhe é esse, as técnicas todas que o Dr. Walter vai nos ensinar. Por isso que eu falo, eu quero que vocês estejam junto conosco aqui nesse curso de comunicação jurídica, que ele vai ser um curso maravilhoso, um curso lindo. Nosso sonho é fazer os melhores advogados desse país em termos de comunicação. Obrigado pela deferência, doutor Leonardo. Dr. Walter, meu irmãozinho, sem palavras para agradecer a você. Muito obrigado. Nós sabemos o quanto para você, a sua presença aqui para nós, ela é fundamental. Você sabe do fundo do coração o que isso significa para nós e o que significa tê-lo aqui. Porque eu sei da sua correria, eu sei da quantidade de atividades que você tem. E quando você está aqui conosco, não tenho dúvida do quanto isso para nós é importante. Então, olha, obrigado de coração, do fundo do nosso coração. E amanhã nós teremos a nossa última aula com o Dr. Marcos César Gonçalves, mas sobre isso a nossa diretora falará a vocês. Beijo, meu irmãozinho, que Deus ilumine muito a você. Bom, pessoal, amanhã nós teremos, então, a aula com o Dr. Marcos César, que fechará falando sobre sustentações orais também. E o nosso curso, ele conta, então, com português jurídico, com petição inicial, com sustentação oral, com comunicações em audiências cíveis e trabalhistas. Amanhã vocês vão saber mais detalhes sobre o curso. Ele conta com a parte gravada e também com aulas que são mentorias sobre essas aulas. Então, é um curso incrível. Vocês vão ter mais informações amanhã. Não percam que a semana está incrível e o curso também está muito lindo. Então, se eu fosse vocês, estariam conosco amanhã para realmente saber como é que tudo vai funcionar. Tá bom? Tenham uma ótima noite e espero que todos tenham assinado a presença. Vocês todos viram a presença aqui no chat? Então, tá bom. Aguardamos todos amanhã para a nossa Black Friday, para nosso último dia de palestras, nosso último dia de aulas amanhã. Walter, muito obrigada pela presença e foi ótima a aula de hoje. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos.